Amém? Eu queria saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Dizer que é um prazer estar aqui, né, com os irmãos. E é o que o pastor falou, só Deus sabe quando que nós vamos estar aqui de novo, né? A gente sabe que vamos, mas quando aí é com o Senhor, né? Então eu queria deixar algo com a igreja que Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos meses, né? Como eu estou lá em Taquatiara, eu estou reformando a casa, por isso que eu estou indo, né, várias vezes, a gente está indo e vindo para poder dar suporte aqui à casa, à família, mas também reformando a casa lá, e aí eu estou tendo bastante tempo a sós com o Senhor lá naquele lugar, né? E Deus tem acrescentado um entendimento, né, da palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, amém? Então, eu queria falar hoje sobre 3 pilares para nós conhecermos o Senhor. Porque a gente tem falado nessa igreja, de que no final, o que importa é se Ele te conhece, né, e se você conhece a Ele. E eu queria, então, orar com os irmãos e ministrar na vida dos irmãos essa palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja revelada, Pai, profunda em cada coração, que esse entendimento, Pai, possa ser estabelecido na vida de nós, Jesus, dessa igreja. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor, o Espírito Santo, tenha a condução de tudo aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Então vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. A palavra diz assim, 1 Coríntios 4, 1 e 2. A palavra diz que, assim, pois, importa que os homens nos considerem, eu e você que está aqui, como ministros de Cristo e como dispenseiros ou mordomos dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, existem mistérios que eu e você, Deus conta comigo e com você para nós revelarmos a esse mundo. Só que esses dispenseiros, esses mordomos, né, desses mistérios de Deus, a palavra diz que eles precisam ser o quê? Encontrados fiéis, né? E a gente tem essa preocupação de trazer a palavra, né, de forma culta, de forma sincera. A Bíblia diz sobre a sã doutrina, né? Paulo fala isso nas suas cartas. E lá Romanos 8, 19 fala que existe uma ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Há algo que vai ser revelado às pessoas que estão perto de nós, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, que o coração deles anseia. Porque um dia você se declarou cristão, você se declarou filho de Deus, e essas pessoas que estão observando a sua história, elas esperam as manifestações desses mistérios, né? Mas Lucas 12, 1 dá uma advertência a nós, falando assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Então Jesus falava para os seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, para mim e para você, que somos dispenseiros dos mistérios de Deus e precisamos ser fiéis, Jesus fala que nós temos que ter um cuidado na hora de trazer a palavra de Deus, que é você não usar de hipocrisia. Porque a sua vida é um testemunho verdadeiro, a sua vida é um testemunho fiel. E tem pessoas observando, amém? Então a gente precisa cuidar disso. E eu queria hoje fazer uma dinâmica aqui, né? uma análise, né? Usar os alimentos aqui do púlpito para a gente firmar um conhecimento sobre a palavra, né? E eu queria falar então sobre o que dá a base do conhecimento de Deus para as nossas vidas. E eu queria falar algo que eu esqueci de manhã eu estava tão nervoso, irmão, porque eu amo o meu pastor, mas toda vez que meu pastor está aqui, eu fico nervoso para pregar. É que nem a escola de discípulos, você tem que pregar para os pastores, é aquele negócio, né? Mas eu amo o meu pastor, viu, queridos? Mas, enfim, de manhã eu acabei esquecendo desse tão profundo fundamento, porque eu queria usar os elementos que estão aqui no púlpito para falar sobre uma realidade espiritual. E eu queria falar sobre 3 pilares da base de conhecer a Deus. Mas, antes de falar dos 3 pilares, eu quero falar que para você colocar um pilar, você precisa ter um firmamento sólido e firme. Amém? Então eu queria que você imaginasse comigo que essa parte redonda aqui do altar fosse uma rocha. Amém? E a gente sabe que na Bíblia a rocha é Cristo.
Então, se eu vou levantar pilares para poder edificar algo para o Senhor, né? Eu preciso estar firmado na rocha. Eu não posso estar em outro lugar, eu preciso estar na rocha. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso para estabelecer uma base para a minha vida cristã e de conhecer a Deus é estar firmado na rocha. Amém? Mas, seguindo então isso, eu queria falar sobre o primeiro pilar dessa vida cristã de conhecer a Cristo. Amém? E o primeiro pilar que eu queria falar com os irmãos, e aí nós vamos fazer uma analogia que essa acha aqui dessa base, né? É esse primeiro pilar. E esse primeiro pilar, eu queria chamar ele de estar. Amém? A Bíblia diz lá em Marcos 3:13, que fala assim: subiu ao monte e Jesus chamou para si o que ele queria e vieram a ele. Então Jesus chama os seus discípulos, aqueles que ele queria, para estar com ele. E eles foram. Então, quando Jesus nos chama para estar com ele, nós precisamos ir. Esse é o primeiro pilar da minha vida. E o pilar, ele não tem beleza, ele não tem ornamento. O pilar, ele é rígido, ele é sólido, né? Ele é concreto, puro, porque ele precisa ser firmado. Amém? E esse pilar, então, é de nós estarmos com Jesus. O que é estar com Jesus hoje no nosso dia a dia? É você ir para a célula, você ir para a missão, você vir para os cultos, é você visitar um discípulo, você, enfim, você estar onde Jesus está, talvez na sua casa, você estar com Ele, amém? E esse estar, ele é gostoso, porque quando você está com pessoas, quando você está com alguém, você começa a gerar o quê? Amizade, você começa a conhecer, né? Hoje no almoço aí o pessoal falou das coisas, né, que eu nem sabia que eu falava o Senhor, agora eu vou melhorar nesse negócio, Senhor Jesus, né, de uma forma aí diferente, né, preciso melhorar a minha dicção, irmão, mas a gente vai aprendendo isso na comunhão, né, eu gosto de falar, isso aí, garotinho, eu gosto disso. Então, quando a gente está com as pessoas, a gente começa a saber os trejeitos, começa a conviver, né, e esse estar é muito bom. Então, esse é o primeiro pilar de você conhecer a Deus, você precisa estar aonde Deus está. E deixa eu falar, Deus pode, na verdade, fala que Ele é onipresente, está em todos os lugares, não é verdade? Tem certos ambientes que Deus vai te falar, só vou ficar aqui na porta, você pode entrar, quando você sair, a gente conversa de novo, né? Tem locais, ocasiões da vida, amém? Mas então, estar junto é importante. Só que o estar junto, ele não é suficiente para você conhecer a Deus em sua plenitude. Estar junto é só o primeiro pilar, que é esse aqui da esquerda, né, da esquerda de vocês. Mas eu queria falar então do segundo pilar, que é o pilar central, pelo menos eu creio assim, que é o pilar da intimidade. Porque só estar junto não gera fruto, só estar junto não gera filhos, né? Existem casais que estão juntos há muito tempo, talvez anos, e talvez você não tenha o seu momento de intimidade há muito tempo. Porque para você ter momento de intimidade, precisa de lugar secreto, precisa de um momento a sós, né? Precisa você estar preparado, amém? Né? O lugar de intimidade é onde a gente não quer nenhuma distração. Calma aí, garoto, pera aí, segura aí, velho. Tá vendo, irmão? Quando alguém entra num momento de intimidade, atrapalha, né? Pode cair tudo aqui, desregula o negócio todo, né? Momento de intimidade não pode ter celular tocando, irmão. Desliga o celular, né? É só vocês dois, não é, amém? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Foi combinado isso aí, viu? Combinandinho. Mas isso fala de quê, irmãos? Quando a gente desregula qualquer um desses três pilares, você perde a sua base, ela fica, né, desproporcional, deixa as coisas caírem. Então eu preciso ter os meus pilares equilibrados, amém? Mas o lugar da intimidade, Jesus fala, lá em Mateus 6,6, que eu preciso trancar a porta do meu quarto para orar com Deus. É claro, existe um momento de oração, agora existe o sobrenatural aqui para você receber oração, existe um momento de oração com os filhos, com a esposa, na sua casa, no seu trabalho, mas existe um lugar da intimidade que nós precisamos parar. E é interessante que lembrei disso, na TMS, eu tive a oportunidade de dar aula na TMS, irmãos, né? Foi bênção.
E a gente estava falando sobre ego, estava falando sobre o ego atarefado. E nós, na igreja, estamos tanto com o Senhor, que muitas vezes a nossa base está desregulada. Eu preciso dar tempo para o Senhor. Nós precisamos achar o tempo do nosso esconderijo com o Altíssimo. Amém? Por quê? Porque nesse lugar é onde a palavra diz, e eu queria relacionar também o primeiro pilar com a palavra que o pastor Eri deu no domingo passado, de edificar altar. Porque quando você edifica altar, para quê? Para que as gerações que venham possam ter como testemunho aquele altar que está edificado, não é isso? Existe no lugar da intimidade, e eu vou trazer o que o pastor Eri falou, foi armando tendas. E na palavra diz que Moisés, quando falava com o Senhor, ele entrava na tenda do esconderijo, ou na tenda do encontro, não é? Era um lugar de intimidade. A Bíblia diz que uma nuvem cobria aquele lugar. No lugar da intimidade, não é? Nós também, né, quando namoramos, no lugar da intimidade, muitas vezes está aquele escurinho gostoso, né? É bom, né, irmão? Coisa boa. É isso mesmo. E lá gera filhos, né? Gera o lugar de amor, de carinho. Deus quer ouvir a sua voz. E no lugar da intimidade, a gente ouve com mais atenção, não é? Muitas vezes nós estamos tão atribulados, com tantas coisas para fazer, que a gente não consegue ouvir. Então nós precisamos entrar nesse lugar da intimidade e fazer as nossas tendas, para que a gente tenha uma base, né, de vida, de conhecimento de Deus. Então o primeiro é o estar com Deus, amém? Edificando altares. O segundo, a intimidade, que é o lugar das tendas. E eu queria falar um pouquinho mais hoje sobre o terceiro pilar, que fala sobre apacentar as ovelhas, ou que nem nosso pastor falou, abrir poços e ser uma fonte de água-vida. Esse é um pilar em que eu não estou preocupado comigo ou com o meu relacionamento com Deus, entre aspas, mas eu estou preocupado com aquele que está próximo de mim. Aquele quem eu amo, aquele com quem eu tenho contato, amém? Por quê? Porque Jesus, quando ele sumariza tudo, né? Todos os mandamentos, tal, ele fala, ó, você vai fazer o seguinte: primeiro você vai amar a Deus com toda a sua força, o seu entendimento, que são esses dois pilares. Mas o segundo mandamento, que ele resume tudo, você precisa amar o seu próximo como você se ama, né? Então eu queria falar sobre um texto em Jeremias 22:3, porque durante esse tempo em Itacoatiara eu estudei o livro de Jeremias, e eu sempre fui um cara muito religioso, fariseu, né? E legalista. Quem me tratou foi minha pastora Gorete, né? Mas eu era muito rígido, né, na palavra e tudo mais, porque eu tinha esses dois pilares muito fortes na minha vida. Mas o meu pilar, o terceiro pilar de apacentar, né, de cuidar, ele era meio capenga. E aí, estudando essa palavra, porque eu achava o seguinte: qual era a minha preocupação? Primeiro, pessoal, e como pastor, eu preciso ser conhecido do Senhor, porque Ele vai falar, eu não te conheço, ou eu te conheço no final. E eu preciso levar as minhas ovelhas a conhecerem o Senhor. Então eu focava muito nesses dois pilares, porque eu queria conhecer, e eu achava que o fundamento do conhecimento, porque a Bíblia diz que há uma profundeza das riquezas do conhecimento de Deus. É rico conhecer a Deus, é coisa maravilhosa. E eu firmava nisso, e eu me preocupava com isso. E aí Deus, lá em Itacoatiara, me falou sobre esse terceiro pilar, quando ele falou lá em Jeremias 22:15 e 16, ele fala assim para o filho de Davi: porventura reinarás tu, por que te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, falando de Davi, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado. Então lhe sucedeu bem. E aí me saltou aos olhos essa pergunta de Deus para o filho de Davi, e fala assim: porventura não é isso me conhecer, diz o Senhor? E aí uma luz acendeu na minha cabeça, falei: meu Deus, conhecer ao Senhor não é só estar com o Senhor, não é só entrar no lugar íntimo com o Senhor, mas eu cuidar do aflito, do necessitado, é algo de quem conhece o Senhor.
E eu comecei a refletir muito sobre isso. E aí Deus me lembrou daquela passagem de João, capítulo 21, de versículos do 12 a 17, em que ele ressuscita, né, e vai ter com os discípulos na praia. E ele fala assim: disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntá-lo, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Por que eles já sabiam que era o Senhor? Porque eles tinham estado com Cristo. Eles tinham intimidade com o Senhor. Eles sabiam que era o Senhor. E ele falou: chegou, pois, Jesus e tomou o pão. Viu? Falei Jesus melhor agora, viu? Eu forcei nessa parte aí. Estou aprendendo. E deu-lhes, e semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos por ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Simão, tem que forçar, irmão, senão vai sair do só Jesus, né? Tá bom. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse de novo, ele não mudou, ele só falou: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, disse: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe o Senhor: tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse, ele não mudou a declaração. Ele fala: apacenta as minhas ovelhas. É interessante, irmãos, que as três declarações de Jesus para Pedro são iguais. E ele não fala: esteja comigo em oração. Ele não fala de novo: entra no secreto para estar. Não. A preocupação de Jesus com Pedro, que já aprendeu a estar com ele, que já aprendeu a intimidade com ele, é: apacenta as minhas ovelhas. E esse amor pelas ovelhas, amor uns pelos outros, irmãos, começou a saltar na Bíblia em vários textos. De manhã eu nem li tudo, porque é tanta coisa, Deus vai explodindo tanta coisa na nossa cabeça. Mas quando ele usa esse termo apacentar, nesse texto aí, na primeira vez, é uma palavra grega que chama bosco, que quer dizer alimentar. Quando ele fala a primeira vez para Pedro: apacenta minhas ovelhas, ele fala: alimenta minhas ovelhas. Mas quando ele usa as outras duas vezes, ele fala de uma outra palavra, ele usa poimaino, que quer dizer alimentar, quer dizer nutrir, quer dizer cuidar do rebanho, quer dizer guardar, governar, reger, fornecer pasto, cuidar do corpo, servir ao corpo, prover os requisitos das necessidades da alma. Olha quão profundo. Jesus então vira para Pedro e fala: Pedro, então direciona eles, mas também cuida deles. Pedro, então serve eles. Isso, irmãos, é o que Deus quer. Conhecer a Deus não fala só de estar, não fala só de ter intimidade, mas fala de você amar ao próximo como a ti mesmo. Você amar as pessoas que estão à volta de você, você se importar pelas pessoas, amém? Jesus, então, ele resume, né, o mandamento, né, eu já falei, nesses dois mandamentos, em Mateus 22, 37, 40, ele fala, Jesus diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento, desses dois pilares, estar em intimidade. Mas ele fala: e o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você quer ser cristão, irmãos? Você precisa, assim como eu, né, melhorar o nosso apacentar uns aos outros. A Bíblia diz, quando vai falar de marido e mulher, não estava aqui, mas em Efésios 5, no versículo 21, antes de começar sobre marido e mulher, ele fala assim: sujeitando-vos uns aos outros. E isso ele vem falando do versículo 18, que é o seguinte: se você quer se encher do Espírito Santo, tem uma listinha. A última é sobre sujeitar uns aos outros. Quando eu quero conhecer a Deus, eu preciso sujeitar uns aos outros, me preocupar uns com os outros, amém? Em 1 João 4, 7, 21 fala: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e o quê? Conhece a Deus. Nossa, foi uma... Eu sei que é bobeira assim, mas quando você vai estudando a palavra, cada vez mais a coisa vai se entrelaçando, né? São tantos textos que a gente fala assim: eu preciso resumir isso
numa palavra de 30 minutos, 40 minutos, mas as coisas vão se amarrando. Mas ele fala que se você não ama, você não conhece a Deus. E aí eu vou pular um pouquinho, vou lá para baixo, porque lá no versículo 20 desse mesmo texto, ele fala assim: se alguém disser que eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, nós temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amados, isso começou a falar muito forte comigo. Porque é o que eu falei para vocês, eu me preocupo em estar com Deus, estar nas coisas de Deus, eu me preocupo em ter o meu momento com Deus. Mas Deus está falando, você precisa amar ao próximo. E amar não é fácil, não é verdade? Porque amar não é sentimento. Sentimento é paixão, mas amar é decisão. Amar é você se comprometer. Amar é você se entregar. E o modelo do amor, a Bíblia diz em João 3,16, que fala que ele amou tanto, de tal maneira que deu aquilo que era mais precioso, o seu filho, para morrer por mim e por você. Amar é difícil demais, irmãos. Porque enquanto está tudo certinho, tudo controlado, né, tudo planejado, está tudo fácil. As suas reações são moleza. O problema é quando no dia a dia, algo acontece comigo, com você, uma palavra, uma ação, uma atitude que mexe com aquilo que você programou. E aí como você reage? Eu posso dizer, a Paula sabe, eu tenho dificuldade nessas coisas, né? Minha pastora me ajudou muito na psicologia com esse negócio. Ela falou: André, leva a vida mais leve, sorri mais. Eu falei: então tá bom, vamos tentar, né? Mas, irmãos, eu sou um cara, na minha forma de raciocinar, que quando você sai de manhã, você já está planejando tudo, você já está achando o que você vai fazer, em que tempo que vai acontecer e tudo mais. E a gente sabe que a vida não é assim, não é tudo certinho, vão acontecer coisas, né? E antigamente eu tinha uma reação muito difícil nisso, eu ficava emburrado talvez um dia, talvez 3 dias, porque algo não era daquilo jeito que eu pensei. E Deus foi me moldando, me transformando, me dando domínio próprio, mansidão. Por quê? Porque eu preciso amar a minha esposa, meus filhos. Eu estou falando de esposa e filhos, irmãos, porque é fácil você ser crente no meio da igreja, né? Ou no Instagram, que, né, o pastor sempre fala lá, a vida está destruída, mas quando você bota no Instagram, tem aquele sorriso, né? A gente até brinca da risada na hora das fotos, né? Mas é difícil você ser crente na sua casa, não é? Não, é só comigo, né? Quer dizer que a gente é falso? Não, irmão, é porque na nossa casa a gente tem intimidade, a gente tem proximidade, a gente ama, a gente se conhece, né? Você conhece o cheiro, né, de quem foi que soltou, né? Assim, esse aqui foi o fulano de tal, né? Por causa da intimidade, não é? Então, nesses momentos, é que a gente precisa amar, né, profundamente. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E conhecer a Deus precisa passar por esse tempo de amar uns aos outros. Amém? Se você não ama a pessoa, irmãos, nós na igreja, Deus tem falado isso já há algum tempo conosco. Deus está querendo sarar a nossa comunidade, amém? Deus trouxe a nossa pastora, eu estava lá em Itacoatiara, mas eu assisti o culto, né, sobre as 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª que ele abomina, que fala de língua mentirosa, que fala de você levantar falso testemunho, a 7ª que é contenda dos irmãos. Deus está querendo sarar isso, está querendo nos trazer a um conhecimento mais profundo dele. Tem que passar pelo amor um ao outro, né? E o amor, a palavra diz, lá em 1 Coríntios, né? No versículo, lá em 1 Coríntios 13, que o amor, ele tudo suporta, ele tudo espera, ele não procura os seus próprios interesses, ele não arde ciúmes, né? Não se ufana. O amor, irmãos, é doação. O amor, a Bíblia diz que jamais acaba, não é? Pode passar profecias, pode passar o que for, que se não tiver amor, de nada vale, não é isso que começa lá em 1 Coríntios, né? Ele fala: ó, você pode fazer tudo, pode doar, fazer o que a gente faz, missão Nordeste, mas se não tiver amor, de nada vale, não é? E então Deus começou a falar muito sobre essa questão de refrear a língua, porque a Bíblia diz lá em Tiago 1, 26, 27, fala: se alguém supõe ser religioso, e eu sempre me achei religioso, no sentido de amar a Deus, de amar a palavra dele, de cuidar da casa dele, mas ele fala assim: se alguém se acha assim, deixando de refrear a língua,
ou melhor, não contendo a sua língua, não segurando, antes enganando o próprio coração. Ele não está falando que está enganando os outros. Ele fala que a sua religião é vã. Olha como é importante, irmãos, isso. Se nós somos religiosos, nós falamos que nós estamos com Deus, que nós temos intimidade com Deus, mas se você não consegue segurar a sua língua na hora que vem algo para você falar mal, seja de quem for, ou mesmo até de Deus, ou murmurar, a Bíblia diz que a sua religião é vã. O estar com Ele e a intimidade com Ele não está valendo de nada. Porque na hora que a pessoa vê o seu testemunho, e lá em Apocalipse 12, 11, fala que aquilo que venceu o dragão foi o Cristo, o sangue do Cordeiro, e uma palavra do testemunho. Então, quando a sua palavra que sai da sua boca, ela é de destruição, a palavra do seu testemunho é derrotada. E aí Satanás vence nos seus relacionamentos. E talvez a nossa vida hoje, talvez você está aqui hoje, os seus relacionamentos estão quebrados, você está fazendo as coisas da igreja, você tem o seu momento de oração, mas você não está vigiando no seu falar, naquilo, nas suas intenções, não é? E o seu testemunho está quebrado. E ele fala de novo, a religião pura e sem mácula para com Deus nosso Pai é essa: visitar, de novo, os órfãos e as viúvas, cuidar das pessoas, né? Nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado com o mundo. Então esse terceiro pilar, irmãos, do apacentar dos poços, nosso pastor falou sobre os poços, e que esses poços na verdade se tornam fontes de água viva. Quando você começa a amar, quando você começa a se preocupar, quando você começa a se importar com os outros, você começa a ser esse poço, essa fonte de água viva na vida das pessoas. Amém? Tiago 2, 14 e 18 fala assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, estar em intimidade, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha que coisa, irmãos, isso olha, vai juntando comigo. Jesus disse que no final, eu não te conheço. Tiago está falando assim, ó, se você tem estado e tem intimidade, mas não tem obras, ele fala, intimidade só, estar em intimidade só, pode salvar? Olha só que ele fala, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento, se tiver pessoas lá em Taquatiara precisando de uma cesta básica, vamos botar assim, traduzir para os nossos momentos agora, né? E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo, qual o proveito disso? Vai comunidade, vai forte, tal, não sei o que, tal. Não, eu não consigo dar uma cesta básica. Irmão, não é fácil para ninguém não, a gente é esforço mesmo, né? E olha, a gente começa a analisar o coração, foi o que o pastor Eri falou sobre a oferta. Como está o seu coração? Porque a Bíblia está falando que se você está com o Senhor e tem intimidade com Ele, mas essas coisas de suprir os necessitados, das vidas necessitadas, não importa, você ainda não conhece a Deus. E ele fala assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas se alguém tirar, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Então, as obras, irmãos, elas testificam sobre a sua fé, o estar e a intimidade. As obras, os poços, né, a fonte de vida, ela testifica dos altares edificados, né, e das tendas que você entra. Então, a minha vida, para ser base cristão, eu tenho que estar alicerçado nessa rocha, amém? Firmado na rocha que é quem? Cristo. Eu preciso estar com Ele, eu preciso ter intimidade com Ele, e eu preciso cuidar uns aos outros, amar uns aos outros, amém, irmãos? Por quê? 1 Coríntios 12, 14, 26 fala, que também, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou corpo? Nem por isso deixa de ser corpo. Irmão, se você pensar assim, não, isso é responsabilidade do pastor, né? Deixa eu falar, você está errado, porque é o que o pastor ele falou. Né? O pastor está cuidando, irmãos, esses 3 dias para mim foi difícil, que tinha um monte de gente para visitar, a gente quer visitar todo mundo e não consegue. Eu tive que desmarcar alguns, né? Amo essas pessoas que eu não pude ir, mas porque não dá tempo mesmo. É a mesma coisa que ele falou, tem um hospital lá para ir.
Teus pastores não vão conseguir todos ir lá, ou vão conseguir, mas você pode ir. Então somos um corpo, amém? E a Bíblia diz assim, lá no versículo 18, mas Deus dispôs os membros, cada um deles do corpo, como lhe aprouve. Deus te colocou no lugar aqui na ID, para nós sermos corpo, e você está no lugar certo, irmão. Ah, mas eu queria ser pastor. Você vai chegar lá, é só você continuar, né, a fé cristã. Deus quer que você também seja, mas você pode ser seu pastor para o seu vizinho, você pode ser o pastor para a sua célula, que você que já é líder, você pode ser pastor para a sua família, que quando você começa a ter uma vida com Deus, e você chega na sua casa, na sua família, né, chega no Natal, só você é crente, e é crente de verdade. O que acontece no Natal? No final eles pedem para o quê? Para você orar, e você pode pastorear a sua família, amém? Apacentar a sua família. Mas a Bíblia também diz, lá no versículo 26 desse capítulo, fala assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos se regozijam, amém? E eu queria então falar disso, né? Falar dessa honra, falar desse sofrimento. Irmão, se tem alguém sofrendo do seu lado, na sua casa, na sua célula, na igreja, e você não refreia a sua língua, a sua fé é em vão. Vamos mudar essa língua maldita de falar dos outros, e vamos cuidar daquele que está sofrendo. Vamos se importar uns pelos outros, amar uns pelos outros, né? Você já pensou em dar carona para aquele membro da sua célula que está sempre com dificuldade, e você está com o coração endurecido? Então eu quero falar sobre honra. Deixa eu ver se eu pego um negócio aqui, sabe por quê? Espera aí. Estou aqui, não sumi não. Quando eu tenho uma vida equilibrada, firmado na rocha que é Cristo, e meus 3 pilares estão firmes e alinhados, Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, amém? E eu nessa noite eu queria, de novo, eu fiz de manhã e vou fazer de novo, honrar a vida do meu pastor Eri. Porque se eu com a minha família estou indo hoje para Itacoatiara, é porque eu estou alicerçado numa base firme. Eu conheço um homem, né, que é o nosso pastor, que tem estado com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, e que ama de forma sobrenatural. Isso eu estou falando porque eu tive no casamento da Esdras e do Esdras. Isso, é que é um corpo só, né? Da Jess, do Esdras, ou do Esdras e da Jess. Isso. Foi para ver se você estava atento, irmão. Irmãos, naquele casamento, Deus já tinha me dado essa palavra, eu escrevi ela lá em Itacoatiara. Isso já estava no meu coração, porque Deus falou comigo. Quando eu comecei a ver tudo que meu pastor fez para aquele casamento, aquele tablado, e na última hora nós tivemos que repintar o tablado, deu tudo errado, e assim, eu fiz o que eu pude, né, junto com o pastor Alberto, e nós fomos, e assim, aí amanheceu pior, né, disseram que amanheceu pior, e para mim estava acabado, né, cara, mas quando eu cheguei lá, aí estava o Sérgio, o pastor Edeildo, outros homens que, meu Deus, eu admiro demais. Cara, os caras compraram um piso vinílico, botaram, o negócio ficou show de bola. Mas sabe, quando eu estava ali sentado, pensando naquilo tudo, e ainda aquele tablado em cima da água, tal, ainda arranjaram um tal de um gelo seco, que fez umas bolinhas lindas lá, uma fumacinha maravilhosa. Eu comecei a chorar por causa desse homem de Deus. Eu sei, todo mundo conhece o pastor Eri, ele sabe que ele não quer honra para ele, e nós não estamos aqui babando, mas eu preciso falar disso, porque isso fala de amar vidas, e de ensinar para nós como se deve amar. Porque eu sei quem eu sou como pai, né? Eu procuro ser o melhor pai possível, mas quando esse homem me mostra tudo isso, né, eu estava dormindo lá no quarto, lá que a gente ficou 3 dias lá, e eu estava ouvindo alguém que era um dos caminhões lá que chegou para colocar, não sei se eram as cadeiras que queriam botar lá embaixo, e o cara irritado de ter que subir e tal. Porque o que eu quero falar com isso? O esforço, a dedicação, o amor,
não tem palavras para falar o que esse homem fez pelo filho e pela filha dele. Não é verdade, Yes? Não sei se o Yes está aqui, mas ensina a nós, nos ensina sobre o que é amar. O que o pastor fez pela pastora, né? Nós sabemos o sofrimento dele, e eu não quero passar isso nunca, né? Nós passamos junto com ele, mas eu não quero. Mas assim, como que ele nos ensinou a posição de um homem de Deus? A posição de um homem que estava com Deus, que tinha intimidade com Deus, mas que ama ela, né, pastora? A gente não está lá na sua casa, mas a gente sabe pelo seu olhar, né? Que assim, eles já se amavam, mas a gente sabe que o testemunho dele sobre como amá-la e como cuidar dela e como tratar dela, nos ensina a amar. E isso fala de alguém que conhece a Deus. É o que ele falou, eles já largaram tudo. Se hoje eu estou indo para Itacoatiara, irmãos, largando tudo que eu tenho aqui, né? E eu estou largando coisas. Eu não chorei hoje, irmão, porque ontem eu chorei muito, né? O Bielzinho estava até preocupado. Pai, você está triste? Eu não, filho. Estou só chorando. Porque nós estamos felizes, amém, irmãos? Deus está cumprindo o propósito, vai ser maravilhoso. Pastor Eri já testemunhou que quando o Ed eles choraram, né? Foi onde nós estamos indo. Então a gente sabe disso, né? Mas a gente sente também, né? Minha filha é maravilhosa, minha norinha está aí também, meu genro, vocês todos, né? A igreja que a gente ama de paixão, meus pais que talvez estejam me ouvindo, amo eles, né? Então existe o choro, mas se nós estamos indo é porque alguém fez por nós primeiro, amém? Então eu queria chamar de novo meu pastor aqui em cima, eu já fiz de manhã, né, meu pastor, mas eu queria chamar ele aqui para nós honrarmos a vida desse homem hoje, amém? Aplauda o Senhor agora e fala, irmão, fica de pé, aplauda o Senhor, ao Senhor, pela vida dele, amém? Então, amém. Aplauda mesmo, que ele ensina, ele é testemunho, ele é homem de Deus, amém? Homem de Deus. Quando você vê ele cuidando do netinho, irmãos, né? Eu falo assim, rapaz, eu tenho que aprender a ser mais, né, como o meu pastor. Mas nós viemos até combinando que eu disse que ia cantar junto com ele, mas ele não deixa eu cantar junto. Não, tá, ele não deixa. Mas eu queria, de novo, né, afirmar para ele que se eu estou hoje indo seguro, meu pastor, é porque eu sei que eu tenho um pai espiritual, em que eu posso confiar. Eu sei que a nossa confiança está em Deus. Mas Paulo falou, sede meus imitadores. Eu sei que eu posso derramar a minha confiança em você, porque eu sei em quem você confia, né? E quero honrar o nome do Senhor e o seu nome da pastora Gorete naquele lugar, né? E que nós possamos realmente ganhar aquela Amazônia. Nós já sabemos que Deus já está expandindo tendas para muito mais longe. E eu quero servir a Deus, servir a vocês com toda a honra que o Senhor merece, como pai, né? Como avô, como pastor dessa igreja, né? E que as pessoas que falam mal do Senhor aqui, que elas possam ver hoje o Senhor aqui, e que elas se sintam mesmo envergonhadas, e que o coração se arrependa, porque você é um homem valoroso, né? Eu costumo falar que são diamantes negros na mão do Senhor, que são raríssimos, e o seu quilate é tremendo, amém? Eu sei que ele não gosta disso, irmãos, mas eu queria ir embora daqui, deixando um legado, né, de honra a esse pastor, que é um homem que se dedicou, e se dedica, e se entrega. Você vê a rampa de acessibilidade que ele fez ali, o que ele faz, tudo é perfeito. Não por mim e por você, porque ele serve a um Deus com perfeição, e ensina a nossa vida a servir esse Deus com perfeição. Amém? Então eu queria te pedir para ficar de pé, para nós orarmos pelo nosso pastor. Amém? Amém? Só se você ama ele, estende a mão para cá. E eu vou orar, mas eu queria que você orasse também. Que você pedisse ao Senhor, né, que possa abençoar a casa dele, a família dele. Pai, eu quero de novo, Senhor Jesus, honrar o teu nome pelo meu pastor. Esse homem, Pai, que o Senhor trouxe a minha família para aprender com ele, Deus. Esse homem de um quilate, Senhor Jesus, sobrenatural em ti, que nos ensina a ser pai, a ser amigo, que nos ensina a aproveitar os pôr dos sóis, que nos ensina, Senhor Jesus, a amar a sua esposa e trazer flores para ela, Senhor Jesus. Um homem, Pai, que nos ensina a largar tudo, a andar com o sapato furado, Senhor Jesus, esperando a provisão do Senhor. Um homem, Pai, que nos ensinou, Pai, a ser humilde, Senhor Jesus,
e a receber a oferta que o Senhor traz. Por isso, Deus, que nesse ano, que nesse dia, Senhor Jesus, que nesse dia de pastor, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer sobre ele uma unção dobrada, uma unção de revelação. Deus, eu sei que o Senhor vai levar a pastora Gorete e pastor Eri em outras fronteiras muito mais distantes, e nós abençoamos e profetizamos para esses caminhos, Pai, que como diz a sua palavra, Pai, em Êxodo 20, 23, que o teu anjo vai à frente deles, abrindo o caminho. Senhor, em nome de Jesus nós profetizamos isso, que todo recurso, Pai, que está preso seja liberado, que todo recurso que eles precisam, Senhor Jesus, venha, e que a unção de Deus, que o sobrenatural que eles têm falado sobre essa igreja, possa estar nas mãos deles, nos corações. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a comunidade ID, Pai, eu abençoo esse casal, que essa casa seja guardada. Nós profetizamos sobre a pastora Gorete, restauração completa da saúde, sobre o nosso pastor também, Pai, e nós te agradecemos nesse dia, por esse homem honrado, Senhor Jesus, por quem ele é, por o Senhor ter nos trazido, para andar e honrar, e andar com ele, em nome de Jesus, Pai. Amém. Quero te falar que eu te amo, irmão pastor. Amém. Aleluia. Fica aqui, eu quero orar por você. Amém. Vamos orar pela vida do pastor André. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo carinho. Mas eu creio que o que Deus está prestes a fazer é muito maior do que você pode imaginar. Amém? Então eu quero realmente que o André saia daqui debaixo de bênção. Então não saia desse lugar sem abraçar, sem profetizar na vida dele, sem abençoar a vida deles, né? E para que eles possam realmente, nesse momento de ida, possam ir realmente cheio de alegria, se sentindo amado. Eu sei que eles já estão sentindo assim amados, né? Mas é difícil. Agora chegou a hora, né? Não tem mais volta, né? Agora é definitivo, né? E eu sei que vai dar tudo certo. Se você não fez sua inscrição para a Missão Norte, então, né, procura a equipe aí e faça. Se você está na escola missionária, né, você tem a oportunidade de estar lá conosco nessa missão. Vamos orar, né? Pai, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor Jesus, pela honra, mas a honra é tua, Senhor. Toda a glória é tua, Senhor. E eu glorifico a ti, Senhor, porque o Senhor colocou em nosso meio homens como o pastor André, mulheres como a pastora Paula, Senhor, todos os outros pastores. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo coração, pela honra. Sabemos, Senhor, que ele estará indo amanhã para Itacoatiara, Senhor Jesus, debaixo da tua bênção, Senhor. Por isso eu ministro a tua paz, a tua ousadia, a tua graça sobre ele, Senhor. E que teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer sobre a vida dele, Senhor, essa ousadia para pregar o teu evangelho, para implantar a tua igreja, Senhor, para expandir o teu reino, Senhor. Então abençoa a vida do pastor André, abençoa, Senhor, o ministério Sal e Luz, ó Pai, que está lá investindo na vida dele, Senhor. Deus, que ele possa ser sobreiro ali junto com o Mateus, Senhor, a Janelle, Senhor, ele possa ser esse homem, Senhor, que vai apoiar, que vai frutificar, Senhor, na autoridade do teu santo nome. Eu te louvo, eu te agradeço, porque só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor.